Que bom, que bom, que bom, que bom. Então, mais uma noite aí abençoada aí pra gente. Uma aula bacaninha, né? Direto aqui do nosso estúdio aqui. Orientação educacional e pedagógica pra galera aí, a específica dessa galera que vai fazer a prova agora, já domingo, sem ser esse agora, o outro, né? O último domingo de abril. Lembrando a todos, tá, gente, que teremos o aulão do quilo. Quem puder fazer, vale super, hiper, mega, ultra pena. Será terça-feira, sem ser essa agora. Aliás, né? Essa agora, né? Terça-feira, isso, da véspera, né? A semana da véspera da prova, né? Então, teremos 2 dias de língua portuguesa e 2 dias, um de leis educacionais, o outro de leis municipais, para a gente poder tirar nossas dúvidas. A aula vai ser de terça a sexta, tá? Sempre às 19 horas. E quem puder fazer, vai ser bacana. As aulas vão ficar gravadas, porque vai ter um dia que vai conflitar com a turma de vocês, né? Que é quarta-feira. Mas as aulas vão ficar gravadas. Quem puder fazer, show de bola. R$10 ou R$15 e 1 quilo de alimento não perecível presencial. E R$10 é a transmissão dessa mesma aula online. E, claro, com a gravação, é exatamente a mesma coisa, tá, gente? O pessoal tá fazendo, tá tendo uma procura muito boa. O aulão do quilo 1 foi excelente. E, em função disso, o pessoal pediu e a gente está retornando com o aulão do quilo, parte 2. Quem puder fazer, tá convidado. Legal? Bom, sem nos preocupar muito com isso agora, vamos à aula de hoje, vamos ao conteúdo. Aos poucos o pessoal está linkando, né? E acessando, e a gente vai dar sequência a tudo isso. Eu postei para vocês uma quantidade enorme de materiais lá, tá, gente? A gente está vendo como é organizada a prova lá da IAN, né? Eu postei algumas provas anteriores ali de Nilópolis, né? Enfim, você está vendo que não tem lá grandes mistérios. A gente vai fazer algumas questões no final da aula, tá? E você vai ver como tudo isso também cai em prova. Tema da aula de hoje: psicologia. Meu amigo, não tem prova de orientador educacional, não tem prova de orientador pedagógico que não caia psicologia da educação, tá? Nós vamos estudar hoje, abrir a aula de hoje, né, falando sobre isso. Não vamos falar só disso, nós vamos abrir a aula de hoje falando disso. Vamos falar de Piaget, Vygotsky, principalmente, tá? E também falaremos também do meu amigo Vallon, beleza? Bom, Piaget e Vygotsky, gente, eles podem cair separados ou cair também na mesma questão. Tanto Piaget quanto Vygotsky são interacionistas. No entanto, o interacionismo piagetiano é um interacionismo biológico. Já o interacionismo de Vygotsky, tá, é um interacionismo social. Por isso que é criado o termo socio-interacionismo, né, para essa galera aí, pessoal que tem a linha de Vygotsky. Mas o que seria esse interacionismo? São todos aqueles que acreditam na relação do meio, né? Como o desenvolvimento da inteligência, meio voltado para a questão da aprendizagem, beleza? Então, consequentemente, todos aqueles que influenciam, que acreditam nessa relação, têm um pensamento interacionismo, sendo que Piaget nós estamos falando o quê? Sobre a influência dos objetos, a influência biológica, né? Por isso, inclusive, que o meio para Piaget é o meio de dentro para fora,
diferente do meio para Vygotsky. Meio para Vygotsky é um meio social. Portanto, para Vygotsky, o meio seria o meio de fora para dentro, beleza? Por ter essa influência direta com a questão social. Ó, a gravação postei no grupo, gente, tá? O que eu posso fazer depois da aula, reenviar para o grupo, tá bom? Eu peço só um pouquinho de atenção às postagens lá. Eu sei que a galera faz parte de vários grupos. Poxa, mas tem gente que pergunta sobre outro curso no nosso grupo. Tem gente que tá perdida pra caraca. Cuidado, tá? Por quê? Porque cada material do nosso grupo, tá, gente? Não, Marcelo, eu sei. Isso acontece. Cada material do nosso grupo, ele é postado no grupo que tem um título. Por que eu tô falando isso? Para que você não estude matéria errada, tá? Isso aconteceu, eu lembro que aconteceu um problema muito sério, que eu até fiquei muito triste com os alunos, né? No concurso de 2000 e, se eu não me engano, 2014, 2015, um concurso da Prefeitura do Rio. Olha só o que a Prefeitura do Rio fez. Nesse ano, ela lançou o concurso de educação infantil junto com professor de ensino fundamental. Então, lançou os dois editais ao mesmo tempo. Inclusive, a prova de um era numa semana e a prova do outro era numa outra semana. Tá? Então, claro, né, a maioria dos alunos iriam fazer as duas provas. Até porque o salário era o mesmo, etc, etc. Mas tinha aluno que, Anderson, eu não vou fazer fundamental que eu não gosto, vou fazer só para educação infantil. E tinha aluno que fazia o contrário, eu não gosto de educação infantil, vou fazer só fundamental. Moral da história, tinha parte da matéria que era conjunta e tinha parte que era separada. E vinha todo o material com título dizendo o que era para cada um estudar. Cara, ainda assim teve aluno que fez uma confusão homérica, né? E acabou estudando coisa que não necessitava, coisa que caiu na outra prova e não caiu na sua prova, né? Não caiu na, por exemplo, de educação. Então, eu peço que o pessoal filtre, né? Se tiver dificuldade de ter muito grupo, né? Dá uma filtrada, vê os grupos lá que você não tem necessidade de estar, né? E sai, né? Exclui ou então silencia o grupo, tá? Para que você consiga se organizar. Eu não estou dando esporro não, tá, gente? Quem sou eu para dar esporro aqui não é escola, tá bom? Eu só estou dando uma orientação, tá? Para que vocês não se percam em razão de muita informação, tá, gente? Eu entendo, é muita informação. O pessoal às vezes compra uma coisa com o Projeto 100, depois compra uma coisa com o Magistério Brasil. Calha de eu dar aula lá também com o Alonso, né? Ou então com o Pra Passar, também calha de eu dar aula no Pra Passar. Muitos outros cursos também eu dou aula. Então acaba gerando muitas vezes uma confusão. Mas cuidado, porque tem material que é uma coisa, material que é outra. Enfim, cada curso é diferente aí, entendeu? Não sei como é que eles fazem lá, ou apenas trabalho lá, tá? Recebo hora aula, só trabalho, entendeu? A parte de administração, teve aluno que foi fazer um curso, pô, não mandou o troço. Quer dizer, não é do Projeto 100, era outro curso, entendeu? Então, só para o pessoal não confundir, porque senão o cara tá reclamando da Vivo na loja da Claro, né? Então não tem muito a ver com o que a gente possa fazer, correto? Legal? Então, só para a gente dar sequência. Pois bem, visto isso, né? Então, Piaget é um interacionismo biológico, é de dentro para fora. E Vygotsky é o social, portanto, é o de fora para dentro. Legal? Tranquilo? Bom, visto essa característica, nós temos o quê? Temos outra situação importante que também poderemos destacar. Legal? Para Jean Piaget, o desenvolvimento precede
aprendizagem. O que significa isso, professor Anderson Dionísio? O indivíduo, para poder aprender, antes ele deve o quê? Se desenvolver. Tá? Diferente de Vygotsky. Para Vygotsky, o desenvolvimento e a aprendizagem, eles caminham juntos. Eles são indissociáveis, ok? Então, conforme o indivíduo está aprendendo, ele está se desenvolvendo e vice-versa. Esse é o pensamento de Vygotsky, ok? Piaget não. Piaget, por crer que o desenvolvimento impulsiona a aprendizagem, a teoria piagetiana, ela se baseia em etapas, que são as chamadas etapas ou estágios do desenvolvimento cognitivo, ou seja, estágios do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento mental do aluno, da criança, beleza? E Piaget, ele define em 4 estágios, que são eles, né? O estágio sensório-motor, o estágio pré-operatório, o estágio operatório concreto e o estágio operatório formal, ok? São os 4 estágios do desenvolvimento cognitivo. Repara, o desenvolvimento precede a aprendizagem. Então, o que acontece? O indivíduo vai ter capacidade de aprender as características que vão estar em cada estágio determinado, ok? Beleza? Tranquilo? Ficou claro, gente? Maneiro? Foi, né? Bacana. Enfim. Então, o primeiro estágio seria o quê? Justamente o estágio sensório-motor. Anderson, como é que eu vou fazer? Eu vou decorar? Claro que não, gente. Você pode fazer parecido com o que Jean Piaget fez. Como assim parecido? Bom, Jean Piaget, suíço, ele formulou a sua teoria observando seus filhos. E, obviamente, a gente está falando de início do século XX, início do século passado, né? Onde o lazer de Jean Piaget, pelo menos, era fazer filho, e ele teve vários filhos, e observar seus filhos e formular a sua teoria. Isso mesmo. Então ele ganhou uma prata, literalmente, fazendo o quê? Filho e observando e formulando a sua teoria. E se você for parar para observar, né, é só você se ligar nas crianças da determinada faixa etária que tem características que são características ao que Piaget aponta. Exemplo, a fase sensório-motora, que é a criança de 0 a 2 anos de idade. Essa fase, o próprio nome já diz, né? Sensório, sentir, motor, locomoção. Então, é a fase, é o estágio inicial da vida da criança, né? De 0 a 2 anos. É o momento que a criança começa ali os sentidos. Tato, paladar, perfeito? Momento aí que também se destaca muito a questão emocional, né? A questão da mobilidade, da motricidade, do andar da criança, beleza? Características que você tem nessa fase chamada fase sensório-motora. Já a segunda fase, o segundo estágio, é justamente o estágio pré-operacional. O estágio pré-operacional, ele é marcado pelo quê? Ele é marcado muito e cobrado em prova bastante como a chamada fase egocêntrica. Isso mesmo, fase marcada pelo egocentrismo da criança. Legal? Então, praticamente tudo gira em torno da criança. Então, é a minha casa, meu pai,
minha mãe, minha escola. Duas crianças brincando nessa faixa etária. Que faixa etária é essa, professor Anderson? De 2 a 7 anos. Ok? Fase pré-operacional, né? É bem comum uma criança levantar, ela com todos os brinquedos, quase todos, né? Ou a outra só com um brinquedinho só. Ela levantar, tomar o brinquedo na mão daquela outra criança, deixar ela sem brinquedo nenhum e voltar e sentar. E deixar o outro lá que se lasque, né? Característica dessa fase, desse estágio, ok? Temos a fase operatória concreta. O que é a fase operatória concreta? Que é dos 7 aos 11 anos de idade. Também conhecida como a fase da pré-adolescência. Essa fase ela é marcada exatamente pelo quê? Exatamente pelo a criança, o aluno, ele é o famoso ver para crer. Ou seja, ele não entende o sentido figurado, ele não entende as figuras de linguagem. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai entender aquilo, como o próprio nome já sugere, como de uma forma concreta, beleza? De uma forma concreta. É assim que ele vai entender a situação, tá? Então, vamos lá para a gente fazer uma analogia para a gente entender. As músicas. Músicas, 90% delas são músicas feitas em cima de figuras de linguagem. E o que vai acontecer? A criança, né, o pré-adolescente, né, nessa fase do operatório concreto, ela não entende o sentido figurado. Então ela vai entender o que a música está falando ali concretamente. Então, por exemplo, muitas músicas, principalmente atualmente na questão do funk, são músicas que normalmente, né, são ligadas à questão até mesmo sexual. E nessa fase, nesse estágio, a criança, segundo a teoria piagetiana, correto? Vai entender o quê? De forma concreta e não de forma abstrata. Então, quando a Anitta canta com Wesley Safadão, questões ligadas lá ao leite condensado, né? Que a gente sabe que é sobre o êxtase que eles estão falando, né? Do ato sexual, consequentemente, a criança entende que é o leite condensado mesmo. Beleza? E por aí vai. Boa parte aí de músicas que fazem apologia a crime, né, a atos sexuais. Uma coisa até que eu acho que a sociedade é deprimente, né, quanto a isso, porque de forma incoerente, né? Como assim incoerente? Oi, Sula, eu estou fazendo uma analogia, uma explicação sobre uma música muito conhecida da Anitta, tá? Que ela canta com Wesley Safadão. É uma música que fala sobre a questão do leite condensado, né? Que um está jogando no outro o leite condensado, ok? Foi só uma analogia para explicar a fase concreta que eu estou fazendo agora, ok? Tá? Bom, por exemplo, muitas músicas colocam a mulher, o papel da mulher como subserviente, não é? Principalmente como objeto até, não é? E eu acho muito incoerente, por quê? Porque a mesma pessoa que defende o empoderamento feminino normalmente tá lá cantando a música que a letra coloca a mulher muitas vezes apenas como um objeto, né? Então, assim, claro, fase pré-adolescente, o pessoal canta, não entende ali o sentido abstrato, tá? Metafórico, de figuras de linguagem.
Diferente da fase operatória formal, que é a partir dos 11 anos de idade. Nessa fase, nesse estágio, correto? Nós temos o quê? Nós temos justamente uma compreensão, uma correlação, um entendimento do sentido abstrato das palavras, correto? Então são características que são muito exploradas na obra de Jean Piaget. Então repara um detalhe, para Piaget o desenvolvimento vai preceder a aprendizagem, ok? Beleza? Dúvidas? Perguntas? Colocações? Bacana, né? E Vygotsky? Vygotsky fala que não, negativo. Desenvolvimento e aprendizagem são processos indissociáveis. Como assim? Enquanto o indivíduo está se desenvolvendo, ele vai estar aprendendo. Ok? Tranquilo? Então, consequentemente, a obra de Vygotsky não vai falar sobre estágios, nem sobre etapas. Ele vai falar exatamente sobre o quê? As chamadas zonas de desenvolvimento. Zona de desenvolvimento real. Tudo aquilo que o aluno tem autonomia. O aluno consegue realizar aquela tarefa sozinho? Consegue? Sim, sim. Então estamos na zona real de desenvolvimento. Zona potencial. Tudo aquilo que o aluno consegue realizar com ajuda. Então você passou uma tarefa e ele só conseguiu realizar aquela tarefa com ajuda. Ajuda de quem? Ajuda dos professores, do colega, dos pais, de outra pessoa, pô. Beleza? Então, consequentemente, estamos na chamada zona de desenvolvimento potencial. E a zona proximal de desenvolvimento? Olha que coisa interessante. A zona proximal de desenvolvimento, ela é definida como o limite entre tudo aquilo que o aluno consegue realizar sozinho e tudo aquilo que ele consegue realizar apenas com ajuda. Como assim, professor? O limite entre tudo aquilo que o aluno consegue realizar, ou seja, zona real, e o limite entre a zona potencial. Como assim, professor? Vou te explicar. Vou te explicar e você vai entender. Quer ver? Quer ver? Com certeza você já passou por isso. Passou uma tarefa, o aluno fez. Aí você, opa, beleza, tá na zona real. Afinal de contas, fez. Legal? Aí daqui a pouco, você passou a mesma tarefa ou muito parecida. E o aluno não fez. Repara, ele está oscilando. Ora ele faz, ora não faz. Ora ele faz, ora ele não faz. O que é isso? É a zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, é a hora que parece que o aluno está de sacanagem com a tua cara. Por que sacanagem com a tua cara? Porque hora ele faz, ele não faz. Hora ele faz e hora ele não faz. Gente, o que acontece? Se ele realmente não tiver de sacanagem com a tua cara, tá?
que ele pode sim também estar de sacanagem com a tua cara. É porque ele vai estar o quê? Na zona proximal de desenvolvimento, que é aquela zona que ele vai estar o quê? Oscilando entre o real e o potencial. Real, potencial. Real, potencial. Beleza? Tranquilo? Maneiro, né, gente? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu, gente? Maneiro? Mostrar aqui para vocês um slide rapidinho para a gente ver aqui e voltar para o que a gente está tratando aqui. Olha que maneiro! Delicinha! Material é show, bacana, né? Você acessou o material, tá lá, ó. Lancei o material com a quantidade lá de várias questões para que você possa brincar, ver várias coisas lá, né? Vamos falar de várias coisas hoje. Aula bem sortida, né? Tem um gabaritozinho lá das questões. Pode ir fazendo. Bom, isso que eu quero mostrar aqui. Olha a teoria de Vygotsky aí pra gente ver. Saber atual. O que é o saber atual? É a zona real. O que é o saber a ser alcançado? Que é o outro lado da ponte. Olha lá. É a zona potencial. E a zona proximal, olha lá, ele botou inclusive aí ó, no slide, ó. ZDP. Zona de desenvolvimento proximal. Seria o quê? Essa ponte. Eu acho que esse slide, né, e essa situação que eu estou mostrando aí, ilustra muito bem o que nós estamos aqui, né, falando sobre a teoria de Vygotsky. Aqueles que não estão muito borrados, gente, não é para você se prender a eles não, tá? Aqui, ó. Teoria de Piaget, 0 a 2 anos, sensório motor. 2 a 7, olha lá. Pré-operatório, fase egocêntrica, tá lá com um brinquedo lá, ó. É tudo meu. Operatório concreto, o indivíduo tem que ver. Uma aula no operatório concreto tem que ser uma aula demonstrativa, o cara tem que ver a coisa. Beleza? E operatório formal, que é basicamente essa questão da analogia, da imaginação, né? E aqui também detalha de uma forma melhor tudo isso. E deixa eu voltar aqui para falar com vocês aqui. Beleza, né, galera? Legal. Delicinha. Meus amigos, Jean Piaget, ele era biólogo. Diferente de Vygotsky, né? Vygotsky, ele era cientista social, colega meu, também sou formado, além de pedagogia e geografia, em ciências sociais. E isso impactou muito na obra deles, né? Tanto a questão de Vygotsky quanto a questão piagetiana. No aspecto do Piaget, o que acontece? Pô, como a maioria dos biólogos, pelo menos inclusive meu compadre, tem um compadre meu que inclusive agora tá virando youtuber muito famoso, né, que é o biólogo Henrique, que é meu compadre, concurseiro, servidor público concursado, inclusive é subsecretário de Meio Ambiente de Macaé, né? Eu que dei a primeira oportunidade deles dar aula, né? E claro, sou compadre dele, sou padrinho do filho dele, aquela coisa toda. Conheço há milhões de anos, nós éramos jovens. Eu não tinha tanto cabelo branco
e no caso dele ele tinha cabelo, né? Enfim, o tempo foi mais cruel com ele do que comigo. Mas assim, normalmente os biólogos, gente, eles são, grande maioria, pelo menos que eu conheço ele também, né? São fãs de Charles Darwin. Então, a obra de Piaget também foi muito influenciada por Charles Darwin. O que é especificamente Charles Darwin, né? A teoria da evolução das espécies. Então a gente sabe que a teoria darwiniana é aquela teoria na qual, né, as espécies vão se adaptar a um determinado meio. Correto? E Piaget, ele entende que a relação de aprendizagem, tá, parte diretamente da relação de adaptação, que é quando você coloca em conflito os seus saberes prévios, seu conhecimento prévio, seus esquemas mentais, ok? Com o quê? Com os outros saberes que estão sendo ali colocados para você, ok? Então, o processo de adaptação para Piaget, ele se divide em dois momentos, que é a assimilação e a acomodação. O que vem ser o processo de assimilação? A assimilação é quando você incorpora novos conhecimentos àqueles que você já tem. Então, se você está incorporando novos conhecimentos àqueles que você já tem, você está passando por um processo de assimilação. Assimilou? Opa, assimilei. Então você incorporou novos conhecimentos àqueles que você já tem. Beleza. E a acomodação? O processo de acomodação é justamente mudança de esquemas mentais. Como assim mudança de esquemas mentais? Mudança de padrões comportamentais. Formas de pensar, por exemplo. Então, por exemplo, quando eu dei uma explicação para você, você incorporou novos conhecimentos daquele que você já tem, né? E a partir dessa incorporação, você passou a né, pensar de forma diferente. Consequentemente, você o quê? Passou pelo processo de acomodação, que é o quê? Mudança de esquemas mentais, mudança de formas de pensar. Beleza? Tranquilo? Delicinha? Gostosinho? Dúvidas? Perguntas? Colocações? Comentários? Bate-papos? Tranquilo? Maneiro? Simples, né? Maneiro. Cai muito em prova isso aí, tá, gente? Então grava aí no seu coração, tá? Essa situação. Vygotsky, ele, basicamente, ele estudou o quê? Principalmente as chamadas funções psicológicas superiores. E o que vem ser uma função psicológica superior, professor Anderson? Função psicológica superior é toda aquela que é voluntária. Então, tudo aquilo que você faz com vontade, seu cérebro manda uma mensagem, a partir dali você faz, né? É uma função psicológica superior. É diferente de algo que você faz involuntariamente. Por exemplo, piscar os olhos é uma coisa involuntária, correto?
o globo ocular resseca e você instintivamente pisca os olhos. Então Vygotsky não estudou isso, né? Vygotsky ele estudou principalmente a relação da comunicação, a relação da linguagem, ok? Pode ser inclusive uma linguagem simbólica, pode ser os chamados signos. Ou como caiu numa prova recentemente, né? A linguagem na educação infantil, a linguagem das crianças na primeira infância. A linguagem da criança na primeira infância é a linguagem do balbuciar, ok? É uma forma de linguagem. Com certeza, se você tem filhos nessa faixa etária, ou netos, né? Consequentemente, você tem a televisão que fica lá nesses programas infantis como Mônica Toy. Já assistiram? É bonitinho. São historinhas curtas, cheias de colorido. E a comunicação é uma comunicação baseada no balbuciar, né? Que a Mônica, os personagens da Turma da Mônica, ficam assim, ó. Toi, 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 toi. E aquilo ali vai estimulando, né? O moleque, né? A ficar repetindo aquilo ali. Toi, 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 toi. Não deixa de ser uma forma de comunicação, não. Pelo contrário, o Vygotsky diz que sim, é uma forma de comunicação. Entendeu? A partir dali você evolui. Pensamento de Vygotsky, ele se baseia no seguinte, meu amigo. Se o indivíduo não se comunica, ele não aprende. Para você aprender, primeira coisa, você tem necessariamente que se comunicar. Quem não se comunica, no caso do Chacrinha, se trumica, né? Para Vygotsky, quem não se comunica não aprende. Ok? Beleza? Exatamente por isso que o pensamento de Vygotsky ele diz que você tem que interagir com o outro, não é? A interação é a interação com o outro. Não apenas com o objeto, mas principalmente com o outro. Um outro ser, né? Um outro sujeito. Correto? Então você acaba tendo esse ponto, né? Que tô aqui destacando. Ok? Alguma dúvida, pergunta, colocação, comentário? Bate-papo? Fluiu, né, gente? Maneiro, né? Bem legal. Bom, visto tudo isso, vamos ver alguns slides. Vamos lá. Porra, beleza. Não, vamos ver uns slides. Vamos lá. Aqui, ó. Vem comigo. Jean Piaget. Conceito de inteligência. Ok? Tá lá. Processo de assimilação. O sujeito entra em contato com o objeto, com o meio. Retira as informações. Interpreta-as. Assimila-as. E a acomodação. Os objetos do conhecimento apresentam propriedades particulares que nem sempre são assimiladas, incorporadas pelos esquemas já estruturados no sujeito. Então, é o que nós chamamos de acomodação. Tá aí, ó. Ó a relação aí, ó. Equilibração, acomodação e assimilação. Quer ver, ó? A acomodação, momento da ação do objeto sobre o sujeito. E a assimilação
uma tentativa de integrar dados da experiência e esquemas ou estruturas previamente construídas. Então, a grosso modo, gente, o que acontece? Pensamento piagetiano. Pensamento piagetiano é um pensamento que nós temos o quê? As estruturas entram em desequilíbrio. Então, para se adaptar, há necessidade de passar pelo processo de assimilação e acomodação, para ser criado um novo esquema, que é as estruturas novamente em equilíbrio. Característica que você tem aí num pensamento de Piaget, né? Pensamento aí piagetiano. Bom, contribuição para a educação Piaget versus Vygotsky. Escola. Propor atividades desafiadoras, claro. Por quê? Porque você tem que entrar em conflito com as estruturas, com o esquema mental. Vygotsky. Incentivar novas conquistas. Para Piaget. Professor um facilitador de experiência e estimulador. Vygotsky. Papel mediador. O que vem a ser isso, Anderson? Mediador. Interacionista, interagir. O papel do professor é interagir. Não é ele ser o sujeito da situação. É exatamente ele estar o quê? Numa relação de intermediação, né? Ou seja, relação com o aluno e o aprendizado. E claro, pensamento piagetiano, ser ativo. O erro da criança deve ser respeitado como um momento do processo de elaboração do conhecimento. Tá aí, ó. Teoria de Vygotsky. Põe em pauta a discussão do papel do social no desenvolvimento mental. Papel da aprendizagem do professor e da aprendizagem. Da educação do professor e da aprendizagem. Funções psicológicas superiores. Auto-observação. Intencionalidade. Opa, te ensinei certinho. Tu tira a onda que eu te ensinei certinho. Ok? Planejamento. Capacidade do pensamento abstrato. Metacognição. Indivíduo ser capaz de pensar sobre o seu próprio pensamento. Aí aqui, aquela que a gente já viu, né, da ponte. Aqui vai falando que a gente já falou também. E ali já fala de outras coisas que eu vou voltar aqui para falar mais uma coisinha agora. Professor Anderson, tá, beleza. Piaget, biológico, dentro para fora, né? Questão do meio. Vygotsky, social, fora para dentro. E Vallon, meus amigos, Vallon, tá? Ele diz exatamente o seguinte: não distingue o biológico do social. Ah, Anderson, então como é que seria? Piaget de dentro para fora, Vygotsky é de fora para dentro e Vallon é de dentro para fora e de fora para dentro ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo? E o pensamento de Vallon, ele considera também etapas, né? Quer dizer, no caso de Vallon, são as chamadas 5 etapas. Agora, etapa de quê? Do desenvolvimento humano. Então, por exemplo, diferente de Piaget, né? Porque Piaget
São as etapas do desenvolvimento cognitivo, ou seja, inteligência. Valon, ele acrescenta essa relação porque Valon é um cara que pesquisou muito também sobre a questão emocional. Por isso que a gente pode até falar que a palavra-chave da obra de Valon é o quê? Sentimento, paixão, motricidade, beleza? São as palavras-chave da obra de Valon. Então, obviamente, como inclui a questão da emoção, do sentimento, ele define os chamados estágios de desenvolvimento humano. E o primeiro estágio de desenvolvimento é justamente para Valon o impulsivo emocional. O que seria, professor Nelson Dionísio? O estágio impulsivo emocional. É aquele, né, que tem um predomínio durante o primeiro ano de vida do bebê, ok? E no primeiro ano de vida do bebê, o predomínio é o predomínio da afetividade, ok? Então é a criança que está ali colada, né, com o adulto. Predomínio da afetividade, ok? Já o segundo estágio para Valon é o chamado estágio sensório-motor. O que seria esse estágio sensório-motor? Ele destaca muito nesse estágio, né, que é o estágio do segundo ano até os 3 anos de vida, quando a criança adquire a marcha. Isso mesmo, né? Por quê? Porque quando a criança adquire a marcha e começa a andar sobre os membros inferiores, pezinho, né? Parece um mini-mi, parece uma miniaturazinha, um robozinho, não é? Ela, obviamente, ela libera os membros superiores, né? Já que ela não está mais apoiando, os membros inferiores estão livres. Os superiores. E aí, ó, questão sensório-motor, ó. O que ela vai fazer? Sensório, sentir. Ela vai sentir o mundo, literalmente. Com os membros superiores liberados, é o que a gente costuma falar e dizer, né? E que eu vou falar aqui, é quando a criança está propensa a fazer merda. Não é? Como assim merda? Dedo na tomada, não é? Então, se você tem aquelas tomadas antigas, tem que tampar a tomada. Por quê? Porque os membros superiores estão aqui, ó, soltinho. Ela adquiriu a marcha, tá andando, né? Tá lá, andando, enfim. Então, porra, cozinha, cara, número de percentual de acidentes, né? Aumenta muito envolvendo crianças nessa faixa etária, porque, porra, cozinha, faca, né? Fogo. Então, tem uma panela, vai tentar meter a mão para puxar. Assim, quem trabalha, já trabalhou em hospital pediátrico, sabe bem o que eu tô falando, né? Que é essa questão do sensório motor, né? Que se destaca também na obra do Valon. 3, personalismo, que é dos 3 aos 6 anos. Essa fase de Valon do personalismo é quando a criança adquire uma consciência de si mesmo. Então, sim, é bem ligado à questão egocêntrica do Piaget, tá? Então, ela adquire uma consciência de si mesma. Então, ela entende seu lugar no mundo. Meu pai, minha casa, minhas coisas, eu, meu, não é? Fase 4 para Valon, que é a fase categorial. Nessa fase,
é quando a criança, né, aí nesse caso pré-adolescente, entende uma compreensão de mundo. Situações que acontecem não só com ela, mas sim ao redor dela, no mundo. Então impactam diretamente nela, que é justamente a fase que nós conhecemos como categorial. Legal? Por fim, a quinta fase, o quinto estágio para Avalon é o que nós chamamos de predominância funcional. O que é, professor Anderson? O que é, professor Anderson? A predominância funcional. É justamente quando questões morais faz adolescente, né? Quem tem filho nessa idade sabe o que eu estou falando. A gente chama muitas vezes o adolescente de aborrecente. Por que aborrecente? Porque ele está exatamente como a teoria de Valon fala. Quer ver? Ó? Conflitos morais são colocados à tona. Então, questões morais, conflitos, questões existenciais. Então, você vê que o adolescente, ele é um cara que está em constante conflito, né? Com ele mesmo, com outro, pais. Conflito com tudo, né? Não, não? É como meu amigo fala, né? Para aturar adolescente tem que ter saco de rinoceronte, meu amigo. Não é mole, não. Paciência de Jó. É por aí. Por quê? Mas a psicologia de Valon explica. Qual é a explicação da psicologia de Valon? Valon, né? As questões morais e existenciais são colocadas à prova nessa fase conhecida como predominância funcional. Por quê? Porque é justamente a fase definida como os contornos da personalidade. Então, é quando você começa a perceber realmente. Claro, tô falando um pensamento de Valon, tá? Beleza? Como vai ser a personalidade daquele indivíduo? Repara bem. Não é? Você vê, pô, esse cara aí. Esse cara, já esse. Né? Por exemplo, eu que trabalhei muito no Degase, né? Lá no Degase, o pessoal lá que é a gente tem o hábito de falar assim: ah, esse aí é sementinha do mal. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que os contornos da personalidade do cara já é uma personalidade voltada, sei lá, para uma marginalidade, né? Criminalidade. Então, o pessoal até cria esse termo, né? Semente. É um termo pejorativo, né? Semente do mal. Enfim, eu evito rotular as pessoas, né? Mas é aquilo, a gente é tão escaldado nessa vida, né, gente? Tão escaldado que muitas vezes a gente acaba. Qualquer forma de preconceito é uma forma imbecil, né? Mas às vezes a gente acaba tendo que ser meio imbecil para poder se proteger, né? Porque é tanta coisa que acontece na nossa vida. Tá tendo uma operação agora, né? No Rio, São Gonçalo, mais 3, 4 municípios do estado do Rio de Janeiro. Porra, pessoal da Polícia Civil fazendo operação para apreender adolescente, né? Porque são municípios que estão na suspeita de atentados, né? Que estão marcando aí para amanhã. Quer dizer, cara, então, assim, é surreal, né? Brasil, Rio de Janeiro, literalmente, meu amigo. Isso aqui tem que ser estudado pela NASA. Porque as coisas que acontecem aqui, a gente fala assim, porra, não é?
Se contar para fora, para alguém de fora, o pessoal acha que é mentira, ficção. Entendeu? Tenho amigos meus de outros países que quando assistiram o filme Tropa de Elite, falou, pô, Anderson, é assim mesmo? É assim mesmo? Eu falei, não é assim não, é pior. Porque era assim há 10, 15 anos atrás. Há 10, 15 anos atrás era assim, agora tá pior. E é verdade, gente. Porra, Tropa de Elite já tem 10, 15 anos, então já tá pior, mudou, não é mais aquilo não. Aquilo era light. Fala, Sula. Abre o áudio, dúvidas, perguntas, colocações, fala comigo. Pois não. Olha, Sula, eu acho que isso aí é até uma coisa, claro, tem opção de propagação de fake news para gerar pânico. Eu acho que não vai acontecer nada amanhã. Assim, não é meu dia de trabalhar nas prefeituras que eu trabalho, mas assim, eu acredito que até porque assim, pô, a gente que é professor raiz, né, Sola? A gente meio que já conhece nossos alunos também, né? Então a gente sabe também até onde o cala aperta mais ou menos. É meio. As coisas estão tão confusas, é difícil a gente afirmar alguma coisa, né? Mas eu acho que. Né, não dá pra gente botar a mão no fogo, falar assim, ó, 100%. Mas eu acho que não. É meio que fake news, né? Mais uma fake news pra gente acumular. Beleza? Tranquilo? Show! Vamos lá então. Bacaninha, bacaninha. Ah, vamos ver o slide, vamos lá. Aqui, ó. Comparação aí entre os três. Tá lá. Teoria de desenvolvimento. Valon, ó. Impulsivo emocional, estágio sensório motor, personalismo, categorial e, por fim, predominância funcional. Vygotsky que não tem estágio, né? Zona. Zona real, zona potencial do outro lado. Tá vendo? Ó que tá no meio. A zona proximal, que é aquela que vai ficar oscilando entre as duas, né? E Piaget tá ali, ó. Sensório motor, pré-operacional, operacional concreto e operacional abstrato, que é a forma de operação formal. Mesma coisa, sinônimo, tá? Beleza? Aquele outro que tá meio apagadinho é reprodução disso também. Bacana, maneiro. E vamos falar sobre outro assunto aqui, que é o assunto ligado às práticas, né? Didáticas, né? Em sala de aula. Meus amigos, a avaliação, o ato de avaliar é o ato de avaliar a si mesmo. Então, veja bem, a avaliação não pode ser vista como uma relação de punição. Não. Tá? Inclusive, a avaliação ela tem um caráter flexível. Exatamente por isso que nós temos várias formas de avaliar. Temos, por exemplo, uma avaliação diagnóstica. O que vem ser uma avaliação diagnóstica? É uma avaliação preliminar. É aquela com o objetivo de iniciar um trabalho pedagógico.
tá? Então, toda avaliação que tem por objetivo iniciar um trabalho pedagógico é uma avaliação diagnóstica. Bom, Anderson, quando eu vejo essa questão de diagnóstico, eu lembro muito de médico. Sim, tá certo, maneiro, legal. É bom mesmo que você lembre de médico. Diagnóstico médico serve para quê? Para fazer um exame para ver o que o paciente tem. Se demorar muito a diagnosticar a doença, o que acontece com o paciente? Ele morre. Da mesma forma que a avaliação diagnóstica, ela é uma avaliação de curta duração. É um olhar sobre o aluno e nesse olhar tem o objetivo de quê? Exatamente iniciar um trabalho pedagógico. Então, e por isso que ela é uma avaliação de curta duração, já que ela é para iniciar um trabalho. A avaliação formativa é aquela avaliação ao longo do processo. Então, ao longo do processo, qual é a forma de avaliação que nós conhecemos? Formativa. Como ela é uma avaliação processual ao longo do processo, etc, etc, consequentemente, essa avaliação é considerada a avaliação mais flexível que temos. Por quê? Porque como ela ao longo do processo, ela é sujeita ao quê? A mudanças, de acordo com a necessidade encontrada, ok? Por fim, nós temos a avaliação diagnóstica, a avaliação somativa. O que vem ser a avaliação somativa? Essa forma de avaliação, que é a avaliação classificatória, avaliação pontual, beleza? Que é a forma de avaliação tradicional que nós conhecemos, né? Aquela que vai definir ali a pontuação, pontos, média, etc. Beleza? Característica que você tem. Na educação infantil, professor Anderson Dionísio, educação infantil não tem avaliação somativa. É uma avaliação de observação e registro. Ou seja, é uma avaliação diagnóstica e formativa. Ok? Outro ponto que cai muito em prova, e as pessoas têm muita dúvida, a questão da interdisciplinaridade. Gente, o que acontece? Entendemos a respeito das perspectivas da educação, da orientação, etc, etc, que o ensino ele tem que ser cada vez mais integrado. Correto? Então, consequentemente, a gente busca uma relação de ensino pautada numa interdisciplinaridade. E para que chegue à interdisciplinaridade, nós temos aí outras situações aí que são menos integradas e até mais. Quer ver? Numa escala do menos integrado para o mais integrado, menos para o mais, o que seria um menor, um menos? Multidisciplinaridade. Aí tu tem pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e acima da ainda tem mais uma, quer ver? Ó? Transdisciplinaridade. Aí é o último estágio. Então vamos entender o que é cada um deles. Legal? Multidisciplinaridade. O tema é colocado, o assunto. No entanto, repara só, cada disciplina atrapalha o assunto de forma separada, ok? Então, como o Zeca Pagodinho disse, é cada um na sua onda, cada um na sua prancha, beleza? Cada um trabalha a disciplina de forma separada. Isso é o quê? É um trabalho
disciplinar. Beleza? Tranquilo? Bom, pluri. O que seria um pluridisciplinar? É colocado o assunto, tema. As disciplinas trabalham separadas também. No entanto, existe uma cooperação entre as disciplinas. Então, a palavra-chave para pluridisciplinaridade é cooperação. 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 Então, nós temos uma pluridisciplinaridade. E a inter? Inter é quando você tem o quê? As disciplinas trabalhando aquele determinado assunto ao mesmo tempo, juntas, integradas. Inter, palavra-chave, integração. Então, quando as disciplinas são integradas, é porque você tem uma interdisciplinaridade. A prova do Enem, a prova, boa parte hoje do vestibular é interdisciplinar. Ah, Anderson, tem números de matéria? Sempre mais de uma. Pode ser, a interdisciplinaridade pode ser com 2 disciplinas, com 3, com 4, com 5. Todas possíveis. Beleza? Tá? Ah, Anderson, entendi. Então, a grosso modo, tá? A disciplina trabalha separada, multidisciplinar. Pluri, trabalham separada, mas há cooperação. Inter, trabalham integradas. E a transdisciplinaridade? A transdisciplinaridade, as disciplinas trabalham tão integradas, mas tão integradas, que não há definição visível da onde começa uma disciplina e termina a outra. Ou seja, elas estão tão integradas que você vê como uma atividade só, como uma coisa só. Você não consegue discernir aonde começa uma disciplina e termina a outra, devido ao nível máximo de integração. Vou te dar alguns exemplos, tá? Muitos exemplos de transdisciplinaridade nós temos na educação infantil. Exemplo, a atividade que o professor manda o aluno desenhar à mão. Fazer o desenho da mão. O professor trabalha educação artística, trabalha higiene, trabalha números, que são os dedos, trabalha linguagem, né? Afinal de contas, a gente faz sinais com a mão. Alguns não tão bonitos, outros sim, correto? Enfim, repara, trabalha várias atividades. O aluno ele vê aquilo ali como uma coisa só. Ele não fala, não, daqui em diante é matemática, daqui em diante é arte. Não, uma coisa só. Te dar um outro exemplo, tá? Claro que a transdisciplinaridade não atua só na educação infantil, tá? Mas a maior parte dos exemplos são na educação infantil. Por exemplo, a atividade de plantar o feijãozinho no algodão. Todo mundo já passou por essa atividade, né? Trabalha ali o quê? Ser vivo, trabalha meio ambiente, trabalha agricultura, trabalha filosofia, trabalha, enfim, várias situações relacionadas àquele processo de você botar um carocinho de feijão no algodão e nascer lá aquele feijãozinho ali. Ou aquele milhozinho, né? Enfim. Então, são características importantes que nós temos aqui que pontuar para você. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Colocações? Comentários? Bate-papo, gente? Qualquer coisa pode mandar mensagem aí no chat, que agora eu estou de óculos, ó. Ó, tô vendo tudo de perto. E ó, pode também
abrir o áudio, perguntar, que eu vou responder com todo amor, carinho, atenção que você tanto merece. Tá bom? Beleza? Show de bola, né? Assuntos muito bacanas, né, pra gente discutir. Mas o tempo urge, né? Então vamos fazer umas questõezinhas para ver como é que tudo isso caiu, sei lá, e pode vir a cair em prova e automaticamente, né, a gente fazer aqui e ver, né? Então vamos lá. Pô, aqui, ó. Não, vamos ver os slides primeiro. Aqui, ó. Tipo de avaliação. Tá lá. Diagnóstica. Vamos começar por baixo. Avaliação que permite ao professor conhecer os alunos. O que os alunos sabem sobre determinado assunto. Ela é empregada antes do início da aprendizagem. Viu? Te ensinei certinho. Tomada de decisão. Planejamento ou replanejamento. Aí tá. Avaliação formativa. Primeira aqui, ó. A avaliação que ocorre durante o processo de ensino e aprendizagem. Apresenta caráter regulador, mediador, inclusivo, colaborativo, né? Reflexivo e dinâmico. Durante todo o processo do conhecimento. Possibilita a obtenção de evidências, aprendizagem, tomada de decisão para replanejamento ou planejamento das ações. E a avaliação classificatória tem por objetivo verificar a aquisição do conhecimento, se a matéria e materializar no registro de classe. Ao final de um conteúdo de um período, para certificar, comparar, medir, né? Então é a relação de medir, né? Aí ele coloca, medir o sucesso e o insucesso. Enfim. Aqui, ó, nós temos o que eu estava falando para a galera, ó. Multidisciplinaridade. Colocado conteúdo em cada disciplina, ó, quadradinho, ó. Tá separado. Trabalha separado. Aí vem aqui pro cantinho. Pluridisciplinaridade, ó. Relação e cooperação. Te ensinei certinho, tu tira a onda que eu te ensinei certinho. Inter. Existe cooperação e estão integradas, né? Uma ação coordenada, ou seja, integradas. E a trans é quando elas estão tão integradas que você não vê uma definição de separar uma da outra. Aí aqui também mostra, né, a relação disciplinaridade, multidisciplinaridade, pluri, inter, né? Quer dizer, trans. Tu vai olhar com todo amor, carinho, atenção aí. Bem bacana também. Bom, vamos ver algumas questões. Vamos lá. Vamos ver algumas questõezinhas. Essa questão 2, vamos fazer algumas, tá? Questão número 2. Ele colocou Piaget, Vygotsky e Vallon. São teóricos que mais defendidos da psicologia no Brasil no campo educacional. Pode-se afirmar que eles possuem nas suas construções significativas. Então o que ele quer nessa questão? Ele quer o que é a característica do Piaget, o que é a característica do Vygotsky
e o que é a característica do Valon. Então, ó, aqui, ó. Para pontinho, pontinho, a aprendizagem se estrutura no conhecimento de equilibração, envolve assimilação e acomodação. Estamos falando de Piaget. 2. Para pontinho, pontinho, a aprendizagem é um processo conduzido por domínios funcionais, conforme o momento de desenvolvimento da criança. A inteligência é uma relação indissociável entre biológico e psíquico. Pô, estamos falando do quê? Valon. Né? Ele não separa o biológico social, psíquico, né? 3. Para pontinho, pontinho, pontinho. A aprendizagem tem caráter social. Opa, olha o social aí. Cultural. Opa. Função psicológica superior e Vygotsky. Então, resposta é letra A de amor. Piaget, Valon, Vygotsky. Pular 2. Questão 5. Conceito de zona de desenvolvimento proximal, elaborada por Vygotsky. Refere-se à distância entre, vamos ver, né? Os saberes que o aprendiz possui, tanto correto quanto equivocado. Não, não é isso. É o quê? Que o aluno é capaz de fazer com autonomia e aquilo que ele precisa de ajuda. Então vamos ver a letra B. Ó, B. Vê se não tá bonito, ó. O que um aluno já aprendeu em seu desenvolvimento comparativamente a um colega mais ou menos competente, evidenciando ao educador a proximidade entre os saberes dos diversos alunos. Ih, rapaz, acho que o gabarito tá furado. Vamos ver aqui as outras. A C, por causa desse mais competente aí também, tá bolada, né? Letra D. O que se encontra consolidado no desenvolvimento da criança, ok. E os desempenhos possíveis ou capacidades que ela costuma apresentar quando interage com pessoas mais experientes. Seria a letra D, gente. O gabarito nessa 5 tá trocada, tá? Tá apontando lá o gabarito letra B de Brasil, mas sem sombra de dúvida é a letra D de Delta, tá? Pessoal, altera lá que tá errado. Questão número 10, ó. Como podemos definir o processo de equilibração da teoria de Piaget? Pô, tá aí, ó. Mecanismo de organização das estruturas cognitivas, que visa levar o indivíduo de uma forma de adaptação à realidade, obrigando o indivíduo a resolver os conflitos cognitivos constantes, ou seja, é justamente a relação do desequilíbrio para depois buscar o quê? A relação do equilíbrio. Seria a letra A de amor.
Questão 13. Jean Piaget afirma que o saber experimentar será desenvolvido pelos alunos, mas exige deles o pensamento formal, que é necessário para antecipar hipoteticamente resultados próprios do plano mental. De acordo com Jean Piaget, o desenvolvimento formal, o que ele quer? Idade formal, né? Ocorre, letra D de delta, 11 a 12 anos, ou seja, após aí essa faixa etária aí, né? 13, letra D de delta. 14. Dos estágios de desenvolvimento de Piaget, um é caracterizado como início da construção lógica. Isso é a capacidade da criança de estabelecer relações que permitam coordenação de pontos de vista diferentes. Essa descrição corresponde ao estágio, já que a gente está falando do início, operações concretas, que é quando tem o início da lógica. Fazer uma de Vallon. 15. Na psicogenética de Henri Vallon, a dimensão afetiva ocupa lugar central, tanto do ponto de vista da construção da pessoa, quanto do conhecimento. Ambos se iniciam num período que se estende ao longo do primeiro ano de vida. Primeiro ano de vida, qual é? Letra D de delta, impulsivo emocional. Bacana, né, galera? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários até agora? Legal, né? Fluindo legal, né? Bom, visto tudo isso, né? Vamos dar uma olhada aqui no outro materialzinho que eu dei para vocês. Vamos lá, espionar, né? Espiar. Dar uma olhadinha, dar uma espiada. Esse material é um material similar às questões da IAN. São provas novas, né? E que é interessante que nós saibamos, né? Tá aí, ó. Questão número 2. De acordo com o pensamento de Vygotsky, a intervenção pedagógica é importante, pois provoca avanços no desenvolvimento cognitivo da criança, que não ocorreriam naquele momento de forma espontânea. Tal concepção tem como fundamento o que o psicólogo chamou de zona de desenvolvimento proximal. Por considerar que, então, o que vai ser considerado? O aprendizado da criança depende exclusivamente da atuação dos adultos? Errado. Porra, né? B. Existem 4 estágios. Isso aí é Piaget. C. Criança só passa verdadeiramente de um estágio. É outra também que Vygotsky não tem estágio. Tá vendo? Te ensinei certinho, tu tira a onda que eu te ensinei certinho. D. Quando a criança não é auxiliada por um adulto, ela tende a permanecer no mesmo estágio. Outra que falei, Vygotsky não tem estágio, pô. Existe na criança o desenvolvimento real e um potencial a ser desenvolvido. A intervenção adulta ajuda a
internalizar um procedimento para depois reproduzi-lo de forma autônoma. Letra E. Beleza? Maneiro, né? Aí tem outras aí pra galera brincar também, né? Fazer aí seu simuladinho, suas questões. Aprendizagem significativa. Como nós falamos, gente, é aquela que estabelece conexão, elos, entre o saber formal e conhecimento prévio e a realidade do aluno, correto? Então, são características que nós aqui temos. E a questão número 12, uma aprendizagem significativa de fatos envolve sempre o quê? A memorização e descrição. Porra, isso é mecânico. Você quer mais de mecânico que isso? Não tem, não é? Que é o famoso decoreba, né? B, a associação dos fatos aos conceitos. Ó. Você está associando os fatos aos conceitos, que permitem transformar o conhecimento em instrumento para a concepção e interpretação de situações ou fenômenos que explicam. Resposta letra B de Brasil, meu amigo. Bom, vamos ver essa 14 aqui, né? Questão aí muito aí de disciplina, indisciplina, né? No ambiente escolar. Se discute muito essa questão de disciplina, né, gente? A gente tem que entender que disciplina não é o cara lá sentado, calado, olhando para frente, né? Também, né? O interesse do aluno é disciplina. Temos que ter uma outra percepção também das coisas, né? Então vamos lá. Questão 14. Segundo Felipe Perrenot, o medo de alguns educadores de que desenvolver competência na escola levaria a renunciar às disciplinas não tem fundamento. Ou seja, é infundado. Por quê? Vamos lá. Só se deve confiar em competências transversais? Não. Formação pluridisciplinar? Nada a ver. O cara viajou na alternativa. Um ensino por competência leva ao desenvolvimento de capacidade intelectual muito gerais? Claro que não. Outra também que viajou na maionese. Basta propor tarefas compostas de exercício clássico de consolidação de aprendizagem? Essa eu acho que é uma das mais absurdas. Resposta certa, letra D, porque só sobrou ela. As competências mobilizam conhecimento dos quais, de grande parte, é de ordem disciplinar. Então, por exemplo, quando você discute sobre ética, é uma questão de ordem disciplinar. Então,
né? Seria isso. Fazer a 15. Saideira, né? Fazer essa 15 aqui dessa folhinha. Saideira dessa folhinha. Vamos lá. Segundo Goulart, os conceitos de assimilação e acomodação, tomados pela biologia de Jean Piaget, te ensinei certinho, tu tira a onda que eu te ensinei certinho, podem tornar mais clara a compreensão do caráter dialético. O que é dialético? Troca. Da construção do conhecimento pelos seres humanos. De acordo com essa teoria, a assimilação seria a pontinho, pontinho. Ó, a letra C, ó. Incorporação de um novo objeto ou ideia ao que já é conhecido, ou seja, ao esquema que a criança já possui. Incorporação de novos conhecimentos daquele que você já tem. Viu? Te ensinei certinho. Tu tira a onda que eu te ensinei certinho. Maneiro, né? Show? Bacana. Não é isso? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Maneiro, né? Então são situações que caem em prova e que normalmente a galera tem uma grande dificuldade, né? E que a gente aqui, meio que na brincadeira, no alto astral, no bom humor, a gente mata as questões, né? Relacionadas aí a esses assuntos, né? Assuntos aí bem bacanas, bem legais e tal, que a gente vai aí pontuando para todos, não é? Show? Muito show. Bonito? Muito bonito. Viu? Enfim, vamos aqui dar uma olhadinha aqui em outra coisa aqui. Vamos lá. Outro assunto também muito interessante. Que temos aqui que avaliar, né? Colocar, pontuar e tudo mais. É esse aqui que eu coloquei aqui atrás, né? Do currículo. Ah, pô, planejamento. Planejamento a galera sabe, né? Planejamento ele é sempre necessário. Porém, ele tem que ter um caráter flexível. E o planejamento ele serve para quê? Para evitar improvisos. Porque, obviamente, a partir do momento que você planeja, a probabilidade de dar certo é muito maior. Não é? Plano de aula, planejamento do curso, etc, etc. Olha lá. O planejamento, Libânio, né? O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. O planejamento escolar é o planejamento global da escola, envolvendo processos de reflexão, decisão sobre organização, funcionamento e proposta pedagógica da instituição. Então, o que você tem que fazer num planejamento? Primeiro, fazer uma avaliação, um diagnóstico da realidade. A partir do diagnóstico da realidade, nós temos uma definição dos objetivos.
beleza? Depois da definição dos objetivos, nós temos aí uma seleção dos conteúdos. Aí, no caso, você vai fazer a estratégia, né? Das estratégias, seleção do recurso didático, né? Seleção da avaliação. E a partir da avaliação você conclui se você vai ter um replanejamento ou se você concluiu o que estava sendo proposto lá. Dúvidas, perguntas, colocações? Fala comigo. Não? Então abriu sem querer o áudio, né? Deixa eu desativar aqui o som para não dar interferência. Show de bola. Então vamos lá. Oi, Sula, fala comigo. Peraí, deixa eu voltar. Oi, fala comigo. Levantou a mão? Fala comigo. Pode abrir o áudio. Então, sim, dentro da relação lá que está sendo cobrado ali junto com as características de OE, tá? Tá inserido por dentro do conteúdo que está ali. Entendeu? Eu tô com o conteúdo programático aqui, aberto aqui em frente. Beleza? Tranquilo? Foi? Show de bola, vamos lá. Bom, vendo tudo isso que nós estamos falando aqui, e que a galera vai arrebentar lá, tem aqui a outra apostilinha aí que foi vista, né? Foi escrita, né, pra galera lá, com o conteúdo aí extra, né? Aí aqui eu falo de várias coisas, tá vendo? Apontado lá. Eita, peraí. Tem um livreto que é mais resumidinho, né? Mas essa daqui é bem completa, bem bacana, tá? E obviamente eu vou postar também o conteúdo isolado pra galera, né? Porque tem aquilo que vai cair só pro E, tem aquilo que vai cair só pro P, beleza? Inclusive eu já vou postar hoje o vídeo, né? Anteriormente à aula, né? Aí tudo falando o que a gente falou, discutiu bastante, de forma detalhada, né? Tem a relação do projeto político pedagógico. O que é o projeto político pedagógico? O projeto político pedagógico nada mais é do que um documento que vai nortear as ações da escola, beleza? Característica que você tem em relação. E claro, a ação da escola significa o quê? Ação política da escola. Ponto. Então, o projeto político pedagógico vai avaliar o quê? Processo de decisão, organização do currículo da escola, tá? Tempo escolar. Aí você tem aqui o bullying, questão relacionada ao bullying, não é? Quer dizer, tem a lei na íntegra, né? Que é o bullying. A gente tem que lembrar que o bullying tem a ver não só com a questão física, tá? Mas também com a questão de segregação, olha lá, isolamento social, expressões preconceituosas, ameaças, né? Existe a preocupação hoje crescente, né, com cyberbullying. O que é o cyberbullying? É rede social, né, gente, praticamente. Aí, ó lá, falando sobre tudo isso, ó, psicológica,
material, né? Anderson, tá, eu vou dar uma lida sobre isso. Legal. Me diz o seguinte, me dá um macete que eu possa assim definir o que é bullying, o que não é bullying. Meu amigo, o que é bullying, o que é brincadeira? Eu costumo dizer, eu tinha uma ex-mulher que falava muito isso. Tá? Eu sempre fui um cara muito brincalhão e às vezes as minhas brincadeiras passavam um pouco do limite. E ela falava o seguinte, e é fato isso, só é brincadeira quando os dois estão se divertindo. Se está todo mundo se divertindo, é brincadeira. Se não, se um se diverte, o outro não se diverte, o outro está ali, né, aterrorizado por alguma coisa, então, claro, obviamente é bullying, não é brincadeira, tá? E, obviamente, o que você vai ver ali na apostila é exatamente a descrição de tudo isso que eu acabei de falar, esse macete para você. Beleza? Aí tá ali, ó. Consequências relacionadas a tudo isso, né? A lei. Educação inclusiva. O que é uma educação inclusiva? É você incluir todos aqueles que, por algum motivo, estiveram exclusos ao longo da história da educação. Então vamos lá. PCD, pessoa com deficiência, sim. Negros, tá aí, ó. Galera, ó, indígena, quilombola, ribeirinho. Então, ó, temos que lembrar o quê? Toda pessoa tem direito a acesso à educação. Toda pessoa é capaz de aprender. Processo de aprendizagem é singular para cada pessoa. Não é singular e a pessoa tem que se adaptar. Beleza? É aquilo que o pessoal costuma dizer, né? É o cachorro que faz xixi no poste, não é o poste que faz xixi no cachorro. Correto? Convívio no ambiente escolar comum a todos. A educação inclusiva, claro, vai dizer respeito a todos. Então, ó, são características que estão aqui para que todos aqui tenham acesso. Tecnologia assistiva. O que são as TAs? Tecnologia assistiva. Aí a gente está falando de pessoas com deficiência, né? Então, tecnologia assistiva é toda tecnologia que é voltada para quê? Para reduzir, né, essa deficiência. Então, ó, tradutor de línguas brasileiras sinais, software de leituras, rampas, corrimões, né? E tudo mais. Beleza? Vai se falando, mais assunto. Beleza? Aí aqui são textos que eu fui botando e tal. Que são interessantes aí para todos, né? Lei de inclusão. Características aí para a galera ler, né? Fala sobre mobiliário urbano. Questão ali toda ali dessa apostilinha que já está aí para leitura da galera, né? O pessoal poder ler lá e, consequentemente, tá lá o seu deleite, né? Para que você tenha pleno acesso. Bom, para a gente encerrar a aula em chave de bronze,
ver aqui mais uma questãozinha aqui rápida. Prova aí caiu em Mangaratiba. Então, olha lá. Questão de legislação municipal, para você ter uma noção de como é cobrado, como é que é organizado. A prova. Tá lá Fundamentos da Educação. Olha lá, questões que falam sobre LDB. Beleza? Questões que falam sobre o sistema de ensino. Aqui, ó. Questão 19, por exemplo, ó. Olha lá. Acerca da educação infantil, o ensino fundamental à luz da atual legislação, queremos uma opção incorreta. Resposta, ó. Bate de cara, já veja aqui, ó. Né? Vamos ver aqui, ó. Letra A. Ensino fundamental será sempre presencial, sendo ensino à distância utilizado apenas como complementação da aprendizagem. Educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade. Esse é um aspecto integral. Tá certo, tá certo. Jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Resposta é letra C, ó. Educação infantil será oferecida em pré-escola? Não, vai ser oferecida também em creche. Educação infantil nós temos a modalidade creche e pré-escola. Enfim. Então, situações aí que o pessoal vai brincando aí, né? E que fica aí para todos aí. Bom, vamos lá.